TV e qualquer coisa que seja muito legal para a criança, né, para o cérebro da criança, libera dopamina. Você já deve ter ouvido falar disso. A dopamina deixa a gente muito feliz, muito animada, é uma coisa que a gente gosta, é gostoso para o cérebro, né? Assim como algumas drogas liberam dopamina, chocolate libera dopamina, Coca-Cola libera dopamina, café libera dopamina. Então, da mesma forma, todos esses elementos que eu falei viciam, por isso, porque liberam dopamina, né? Então, como eu fico bem com aquilo, como é gostoso, né? Aquela sensação é boa, eu quero de novo. E de novo, e de novo, e sempre mais, como um vício. O próprio açúcar é viciante, né? O carboidrato vicia, né? Então, a gente tem esse mecanismo. Numa criança de 1 ano e 8 meses, imagina, ela só tá na fase de buscar o prazer a todo custo, né? Então, ela vai buscar aquilo que de alguma maneira trouxe para ela aquela sensação boa que ela quer de novo, né? Outra coisa interessante de saber nessa questão é quando a criança de 1 ano e 8 meses, ela funciona através do que ela vê. Então, assim, se tem uma coisa, eu nem queria, mas agora que eu vi, eu quero. A TV, o biscoito, algum brinquedo, algum livrinho, eles funcionam muito pelo estímulo visual, muito. Então, por exemplo, às vezes você está tentando tirar a chupeta de uma criança de 2 anos, né, 3 anos, e aí ela não está precisando da chupeta, mas se ela vê, se ela tiver contato visual, né, o correto do verbo é se ela vir, né, ela quer. Entendeu? Então não é nenhuma necessidade. Você fala, mas você não vai dormir, mas você não tá precisando, mas você tá bem agora. Mas ela viu. Eu falo que a gente tem um recurso que a gente precisa usar em algumas situações, que é o tirar de cena. Sabe assim? Tirar de cena. Não adianta não querer que ele veja TV e deixar querer que ele brinque com outra coisa no mesmo ambiente da TV, por exemplo. Porque a TV e o apartamento combinam, né? Porque como não tem espaço muito amplo, geralmente, né? Para fora, acaba que a TV vira um atrativo enorme, acaba que todas as atividades são na sala onde está a TV, então ele já é um desafiozinho maior, mas é cuidar com isso. O ponto de vista, se tiver na sala, coloca para brincar de costas para a TV. Sabe algumas estratégias sutis, mas que já vão, assim, diminuindo o estímulo, o desejo, a vontade daquele, né? Se for ficar brincando sentado, posiciona de costas para a TV. Você já faz isso de maneira estratégica. E, aliás, não só para a TV, para o que você não quer que a criança vá. Se você está num ambiente que tem uma escada que oferece risco e você está numa sala de espera, você vai ter que lidar com aquilo ali. Então, você põe ela brincando de costas para a escada, porque ela não vai ver e não vai ficar com vontade de ir. Ou, pelo menos, vai demorar mais para isso acontecer. Uma coisa da TV que está muito no teu foco, né? É algo que você... Existe um ditado chulo que diz assim, aquilo que a gente foca aumenta. Aquilo que a gente está focado realmente chama mais a atenção da criança. Inconscientemente ela percebe que aquilo chama a atenção da mãe, né? Então começa a querer realmente aquilo quando está precisando de atenção por qualquer outra razão. Inconscientemente recorre àquilo, porque sabe que daquele jeito a atenção vem, né? A atenção negativa ainda é atenção, você deve ter visto esse vídeo. É pensar assim, beleza, eu tô focada no não TV. O que eu quero que seja, então, no lugar da TV? Qual é o sim? Né? O que pra mim seria legal, seria sim, se ele fizesse muito. Pra você ter um foco de sim. Quando eu fico no não TV, a hora que eu vejo na TV, eu fico doida. Eu fico brava, eu perco o controle. Quando eu tenho um sim, eu vou tentar simplesmente direcionar do não para o sim. Eu tenho uma alternativa, inclusive, para mim adulta. Percebe? E aí os meus esforços não vão ser para o não TV, vão ser para o sim alguma coisa. Né? E o que você gosta de ver ele fazendo? Essa fase, geralmente, eles gostam muito de água. Ficar horas lá numa bacia, por exemplo, se você colocar uma bacia com alguns objetos que ele faça a transposição de líquidos e tal, é uma fase que ele fica... Eu acho que das brincadeiras que mais promove a concentração de crianças tão novas são essas com água. Porque também, no lugar da TV, a gente tem que colocar uma coisa que também
libera dopamina. Então não adianta querer tirar da TV e colocar num bloquinhos de montar. Tipo, não é isso que eu quero, mamãe. Eu quero um negócio mais interessante. Esse é o uso nobre da TV, é usar a TV como um recurso. Então, por exemplo, vamos lá, vou te dar uma situação que acontece comigo. Eu me trabalhei bastante para ser muito paciente, que eu não nasci paciente, não veio de fábrica. E eu realmente conquistei uma grande paciência, consigo ter resultados bem legais com a minha criança, como foi aí até o meu foco divulgar, disseminar, compartilhar experiências também dessa natureza. Mas tem dia que o bicho pegou, que eu não tô bem, que eu tô numa TPM braba, que eu não tô legal. Esse é o dia que eu coloco um filme na TV. Sabe assim? Que não deve acontecer toda semana, porque não é possível que a gente esteja de TPM toda semana. Mas que lá uma vez no mês a gente pode recorrer, ou duas, sei lá, né? Dê aí pra você um limite aceitável dentro da tua realidade, sabe? E aí o que a gente faz? Quando é esse o caso, eu já ponho logo um filme mais longo, um filme daqueles de 1 hora, de 2 horas, filme mesmo, né? Porque além de ser mais interessante, mais, né, desenvolve mais, tem um enredo, começo, meio e fim, às vezes tem uma lição de moral, uma história interessante para a criança aprender alguma coisa, né? Ele não fica viciado em querer ver os episódios picados, sabe assim? Então já começou, já terminou, já acabou e pronto. Não fica naquela fissura de ver outro daquele, né? Então eu dou preferência para isso, né? Então eu acho que a TV como recurso é o uso nobre da ferramenta. Assim como o celular. Você tá num voo, né? Já fez tudo, já brincou, já conversou, e o voo ainda tem meia hora pra acabar. Ok, joga meia hora de joguinho de celular. É o que a gente adora? Não. Mas é uma situação particular. Você não voa todo dia, né? Entende? Então eu gosto da tecnologia, especialmente para essa fase de perto de 2 anos, como um recurso mesmo em situações bastante pontuais e específicas. Tem uma autora que diz assim: comece como deseja continuar. Às vezes a gente começou de um jeito e depois quer mudar um pouquinho a regra do jogo. Vai dar mais trabalho, vai exigir da gente um pouquinho mais de paciência, porque a gente tá fazendo uma alteração. A criança tinha entendido que tudo bem, que, né, que estava liberado nesse sentido, né? E agora, opa, peraí. Nessa fase, eles começam a entender muito mais do que eles falam. Então, você se surpreende em alguns momentos com coisa que ele já demonstra entender, né? E que você nem sabia que ele sabia, não acontece isso? Né? Então, você já pode começar a introduzir os combinados. Então, por exemplo, se você tiver uma ampulheta, ou providenciar uma ampulheta, que ele consegue ver o tempo passando, né? Não sei se você já tem. É algo que você já pode começar a usar com ele. Olha, então, nós vamos para a TV. Quando acabar a areia da ampulheta, né? Quando essa areia estiver aqui embaixo, o que é que nós vamos fazer? Desligar a TV. Tá combinado? Tem radicalismo, lógico, ele ainda não tem nem 2 anos, mas é algo legal de já começar. Olha, depois que acabar a areia, o que é que nós vamos fazer? Que outra coisa? Qual vai ser a próxima atividade? Do que a gente vai brincar? E aí, quando você vai percebendo que a areia tá acabando, avisa de novo. Não deixa nunca uma criança ser pega de surpresa, sabe? Agora acabou a areia, pronto, tem que desligar. Vai avisando, tá vendo? Você vai ali ajudá-lo a aprender a cumprir combinados, né? As primeiras vezes pode ser que ele não tenha entendido completamente isso ainda. Se ele insistir que não, você fala, então, só quando acabar esse que tá rolando, digamos assim, a areinha acabou no meio de um desenho, né? Então quando terminar esse, beleza e tal. Mas a ideia não é realmente falar, não, acabou o tempo, desliga de qualquer jeito. A ideia não é essa. A ideia é realmente um processo de ensino-aprendizagem, né? Muito mais do que uma imposição de alguma coisa. A gente quer colocar um recurso e ensinar os acordos e não colocar limite, percebe? Porque limite, você sabe que eu sou contra, no sentido mais, né, literal da palavra, né? Eu acho que, claro que tem limite para TV, mas não tem limite para criança. Então a gente quer, para a criança, orientá-la. A gente não quer limitá-la. Porque se eu não tiver, um dia que eu não tô, ela assiste TV o dia inteiro, então.
na base do limite, percebe? É por isso que eu não gosto do limite, sabe? Porque se eu dou limite, o limite sou eu. O dia que eu não tô, ele assiste TV o dia inteiro. Se eu oriento, se eu consigo realmente colocar nele valores, princípios, conhecimento, ideia das consequências de ficar só na TV na vida, quando ele for crescendo, ele vai começar a entender essas coisas. E aí não é limite, é orientação. Aí quando ele tiver um dia inteiro na TV, em algum momento ele vai parar e pensar, nossa, tô fazendo mal pra mim mesmo. Acho que eu não devia estar aqui. Ou então não, aí vou me permitir só hoje, porque hoje eu realmente estou muito cansada e amanhã eu faço outras coisas. Tudo bem, ok, sabe assim? Mas ele consegue ter reflexão sobre o ato. Ele não faz ou deixa de fazer porque eu estou pondo limite ou não, sabe? E é isso que eu acho que é educar, na verdade. Quando você não faz esse processo e simplesmente limita, pra mim, na minha visão, isso é muito mais um treinamento, um adestramento do que educação. Né? E aí a criança cresce e fala, ai, que bom que agora eu não tenho mais minha mãe, que eu posso assistir TV quando eu quiser. Qualquer atividade doméstica, né? Vou pendurar uma roupa no varal. Uma criança de 1 ano e 8 meses vai ficar muito feliz de tirar a roupa da bacia e te entregar para você pendurar, de te dar o prendedor de roupa. Essas coisas eles já gostam muito, né? Na cozinha, se você tiver algum tipo de ralador que ele consiga manusear, tem alguns que têm um apoio melhor do que aqueles de ficar segurando, sabe? Que param sozinhos em pé, né? Tem alguns cortadores que você pode usar. Você já viu algum cortador que a criança consegue usar para cortar fruta, legumes? É um cortador que substitui a faca. Ele não corta, ó, sabe? Não tem risco, realmente não corta. Mas como ele é fino, então numa banana, numa pera, numa maçã, num tomate, num pepino, milhares, né? Batata, ele corta. No ovo cozido, né? Então só por ser fininho e a gente fazer pressão, ele corta tudo isso. Então risco zero, né, para criança. Errei, só se ela bater muito forte, né? Mas é muito pouco provável. A gente aqui em casa usou muito com Petros pequenininho e a gente nunca teve problema, sabe? Então, isso aqui é um negócio bem legal mesmo, porque assim, você não precisa necessariamente que ele corte alguma coisa que você de fato vai usar naquele momento, sabe assim? Você pode usar como exercício, corta umas frutas, deixa lá, depois come em outro momento. Não precisa ser na mesma hora. Corta queijo, às vezes eu fazia ele cortar queijos em cubinho, às vezes sabe? Porque muitas vezes isso é um grande exercício. Esse é um recurso, assim, um elemento que eu acho que pode fazer muita diferença. No caso, isso possa ser uma das opções do seu sim, sabe? Vai tirar da TV e vai fazer o quê, né? Então, eu acho que essa é uma opção bem legal, assim, sabe? E você pode também, que eu acho bem importante, criar rotina, tanto de manhã quanto no fim do dia. Cria na tua cabeça, né, uma programação ideal. Um dia que eu ficaria muito feliz, de manhã ele faria isso, à tarde ele faria isso, o tempo de TV seria esse. Cria essa rotina, né? E busca viver essa rotina, estabelecer essa rotina, fazendo algumas pequenas variações a cada dia, mas fazer essa rotina acontecer. Porque às vezes eu tenho o que eu não quero, né? Mas não tenho ainda bem certo o que eu quero. E aí nesse vazio, às vezes eu me sento junto e assisto TV junto, porque eu não sei o que eu quero. Entende? Então é bem legal fechar essas lacunas na nossa cabeça, né? Porque senão a gente tem alguma coisa só para lutar contra, mas não tem uma opção, né? Uma coisa que facilita o nosso foco. A gente quer dar foco no quê? Acho que o trabalho em si é menor se a gente tiver recurso. Por isso que eu bato na tecla do tem que estudar para ser pai e mãe. Porque o estudar para ser pai e mãe nos dá recurso. E com recursos fica mais fácil. Mesmo esse modelo diferente. Ele é mais fácil do que o tradicional se você tem recursos. O que às vezes pra gente parece mais difícil é porque nos falta recursos. A gente quer fazer uma coisa que a gente entende que é melhor, o cognitivo já foi, mas ainda a gente nas opções do cardápio de comportamento ainda não acompanha, né? E aí a gente já entendeu algumas coisas, mas não consegue colocar em prática se não continuar buscando, né, novos recursos, né? Não sei se você já fez algum curso do Mundo em Cores. Você já fez?
Base maravilhosa é o Montessori em casa. Ele dá uma base tanto de recursos, disso que a gente está falando, quanto de visão. Muda um pouco a visão, boa parte você já deve ter mudado por estar buscando esse tipo de conteúdo por si mesma, mas lá tem realmente um aglomerado de coisas que foram selecionadas cuidadosamente para estar lá e que fazem realmente a gente entender coisas que a gente não estava alcançando, que a gente não estava percebendo, e dá recursos. Então faz como, né? Porque eu sou da opinião, esse sou eu que dou, né, no Mundo em Cores, e eu sou da opinião de trabalhar muito o ferramental. Eu falo que o conceitual é muito importante, mas sem o ferramental ele deixa a gente pior do que a gente estava. Porque daí a gente sabe e não consegue fazer. Né? Então eu acho que o conceitual é fundamental e o ferramental é vital. Então eu tenho essa ideia de ferramentar realmente as pessoas que assistem ali para conseguir saírem dali fazendo diferente, né? De novo, é um esforço consciente, não é algo que assistir lá, agora você é a mãe perfeita. Quem dera, né? Quiséssemos nós ter esse poder de fazer um curso assim. Mas é um esforço consciente de depois de lá. E depois desse, o Educando com Disciplina Positiva, que é com a Elisama Santos. Que eu também, eu colocaria esses dois assim como a base para o negócio todo, assim, sabe? É daqui que a gente parte. Aí depois a gente vai, eduque seu filho brincando. Aí depois a gente vai, tem outras coisas muito boas também, mas que para mim são depois da base. Você vai construir em cima esses outros, sabe? A base é Montessori em casa e logo depois o Educando com Disciplina Positiva. Tem um outro curso que é o mais novo, que eu também sou suspeita, porque é curso meu também, mas que eu acho que assim são conhecimentos que mudam a vida, que é Temperamentos da Criança ao Adulto, em que você faz tem a oportunidade de fazer um teste ali, descobrir o seu temperamento, o temperamento do marido, e os dois trabalhando juntos para se aproximar, ter uma tentativa do que é o temperamento da criança, e aí entender essas relações, né, entre os temperamentos.